Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes e você está no canal Espada Triunfante. Bem, no dia de hoje vamos meditar um pouco mais sobre o catolicismo romano. Gostaria de inicialmente ler Efésios capítulo 2 das Santas Escrituras, inerrante, infalível Palavra de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês. Não vem de vocês, não vem. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Texto muito fácil de interpretar. Qualquer criança que ler vai entender o que o texto bíblico está dizendo. No vídeo número 1, nós estávamos tratando sobre as falas, os ditos do senhor Diego Rafael Moreira, este jovem casado, e católico romano, que começou a escrever versos aí que denunciava as inovações da Igreja Católica. Ele traduziu também um livro chamado Obras de Mãos Humanas, onde ele denuncia sobre a missa nova, as maneiras novas de se realizar a missa através do Concílio Vaticano II, são abordadas nuances que no texto nós podemos ver, pausar e ponderar. Veja ali no artigo, o nosso artigo que acompanha este vídeo. Bem, o que demonstra no artigo, a causa do que demonstra no artigo esse avanço do protestantismo não é outra coisa senão a apostasia do Concílio Vaticano II, estas reformas que aconteceram nos anos 60, simplesmente para amarrar, para impedir que sacerdotes como o padre Júlio Maria, como o padre Leonel Franca, hajam e façam o apostolado, façam aquilo que é suficiente, simplesmente, ainda mais hoje com a internet, suficiente para converter o Brasil à fé católica. Basta ensinar a doutrina católica para as pessoas como ela é e aos protestantes mostrar os seus erros para que qualquer pessoa de boa fé se torne católica. É simples assim. Bem, como nós vimos aí, então, o rapaz aí ele não aceita, o Concílio Vaticano II, diz que foi um concílio apóstata, um movimento apóstata que trouxe mais apostasia para dentro da igreja. Ele diz isso com todas as letras, contrariando muitas pessoas que pensam diferente dele, que são católicos, Inclusive, esse livro português aqui, Lutero, a Palavra e Fé, Padre Carreira das Neves, Este livro, ele diz o seguinte: o leitor verá a nova ecumênica depois do Concílio Vaticano. A pessoa de Lutero parece realmente diferente na Igreja Católica comparada com a do Concílio de Trento. Os heréticos protestantes e os idólatras católicos desapareceram para aparecerem os irmãos separados em busca de paz e unidade. Olha aí. Então nós temos aí uma declaração que é isso mesmo, tá? O Vaticano II, o Concílio Vaticano II, esse movimento ecumênico, já não chama mais os evangélicos e os protestantes de hereges amaldiçoados por Deus. Não. Agora são os irmãos separados, tá? E isso deixa uma ala bem conservadora lá do catolicismo romano bem irritada, tá? Há muitos encontros ecumênicos hoje entre evangélicos e protestantes e católicos, e eu vou ser bem sincero, eu particularmente não concordo com o ecumenismo, tá? Neste ponto eu estou de acordo com o senhor Diego Rafael Moreira.
não existe como conciliar as duas fés, né? Uma é católica e a outra é protestante. Mas hoje em dia, vídeos como esse daí, ó, que eu vou passar para vocês, é uma coisa rotineira na internet. As seitas hoje não mais preocupam este cardeal emérito de Minas Gerais. Eu sinto uma amizade muito profunda com todos os evangélicos, nós nos respeitamos. Então, são coisas assim muito bonitas que estão acontecendo. E não adianta nós queremos... temos o mesmo Cristo. Nenhuma pessoa normal. As pessoas normais sempre foram católicas. E aí o protestante vai lá tentar achar lá na antiguidade, lá que ele nem sabe, tentar achar lá os protestantes perdidos lá. Mas não acha, porque todo mundo era católico. Os protestantes perdidos, eles dizem assim, eles estavam escondidos porque eram perseguidos. Mas que cristão é esse que se esconde? Que cristão é esse que não dá testemunho de Jesus Cristo? Não é? E eles vão ter que colher lá os hereges daquela época, sempre os descrentes. Aquele lá que não acreditava nisso, aquele lá que não acreditava naquilo, eles eram os protestantes antigos, oprimidos. E assim vai. Bom, tudo uma ladainha para tentar vender, né, peixe por lebre, sempre assim. Né? E o protestante, então, vai transmitindo, na medida que ele vai passando a sua doença, essa crença de descrença do protestantismo, ele vai, então, causando justamente toda essa divisão, conflito e esses problemas, né? E é, então, realmente uma verdadeira pandemia esse negócio de protestantismo. Eu posso falar isso para você estatisticamente, eu posso falar isso empiricamente. Você olha ao redor, você vê, tem um monte de seita protestante. Você olha na sua família, talvez já deve ter perdido um ou outro parente para o protestantismo. Uma coisa muito triste. E você olha para os números, para as... Bem, então, como nós percebemos aí, ele é de uma ala mais conservadora, né, do catolicismo romano, e ele diz que este concílio é apóstata. Eu não digo que só o concílio é apóstata, eu digo que toda a igreja católica ela é apóstata. Né? Ela é uma religião caída, é uma religião que abandonou, né, os preceitos da palavra de Deus. Tá? Se ela tivesse se voltado somente para a Bíblia, mas ela foi juntando as tradições junto com a palavra de Deus, e aí, meu querido, virou o que virou, né? A Igreja Católica Romana. Acontece que ele também diz que não existia protestantes no passado, né? O entendimento que nós temos tentando achar hereges no passado para querer justificar a nossa continuidade da igreja, ou seja, tanto Calvino como Lutero, eles sabiam que não estavam trazendo algo novo para a igreja. Mas esta acusação católica, ela permanece até o dia de hoje. Acontece que o entendimento sobre a justificação, ela sempre foi crida dentro da igreja católica romana, até porque Jesus Cristo disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. Ou seja, não foi a partir do século XVI que surge a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela surge após a sua morte e ressurreição, entendeu? E não no século XVI. Ou seja, sempre houveram homens de Deus dentro da Igreja Católica que entenderam a justificação pela fé, entenderam realmente a soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Então, quando vamos para, por exemplo, a escolástica católica e começamos a observar a sua teologia, de fato, nós começamos a observar ali algumas nuances verdadeiras da sua teologia. Nem todos entenderam como Roma. Nem todos do passado entenderam como Roma. Ok? A gente entende que muitos escolásticos católicos, né, eles, como por exemplo Anselmo de Cantuária, né, Bernardo de Claraval, né, fizeram uma boa teologia quando vão tratar da justificação e foram aproveitados tanto por Lutero como por John Calvino. Bem, é mais a acusação, né, que ele faz, cadê os protestantes? Os protestantes do passado, eles têm que buscar nos hereges, porque eles não acham ninguém, certo? Agora, veja, o que aconteceu
na Igreja de Jesus Cristo, né, foi um amontoado de inserções na salvação simples que é oferecida por Jesus Cristo na Bíblia, tá bom? A Igreja Católica, ela praticamente abandonou, né, Santo Agostinho, que ela tanto venera, né, Agostinho de Hipona, né, concernente à doutrina da salvação. E no Concílio de Trento foi e ficou com Tomás de Aquino, né? Acontece que Tomás de Aquino tem vários problemas na sua salvação, na sua doutrina da salvação, tá? Tem problemas na sua soteriologia. Então, o que acontece? Devido aos sínodos, tá, e concílios contraditórios da Igreja Católica, tá, foi se perdendo durante os séculos a doutrina da salvação, né? Em dado momento, a Igreja Católica condenava Pelágio e tinha hora que ela inocentava Pelágio, tá? Nós temos aqui uma pequena relação que mostra que em dados momentos Pelágio foi condenado e em outros momentos ele foi absolvido. Por exemplo, o Sínodo de Jerusalém, que aconteceu em 415, absolveu Pelágio. Já o Sínodo de Mileve, 416, condenou Pelágio. Aí você tem aí o Sínodo de Tártago, em 418, condenou o pelagianismo. Aí você já tem o Sínodo de Arles, em 473, condenando a doutrina da predestinação e sai em defesa do semi-pelagianismo. Tá? Isso aconteceu também no Sínodo de Leão, em 475, somente para a gente mostrar assim bem rapidamente que a Igreja Católica, nos seus sínodos, ela fica caindo muitas vezes em contradição. Uma hora condena Pelágio, outra hora abraça Pelágio. No final das contas, a gente vê a heresia semi-pelagiana criando raízes até chegar em nossos dias esta salvação pela fé e obras. E não somente a salvação por fé, conforme o verso que eu li aqui no início desse vídeo, né? A fé é um dom de Deus e não é por obras que o homem consegue e vai obter salvação. A Bíblia diz que mesmo nossas obras justas são como trapos de imundícia aos olhos de um Deus santo, conforme Isaías capítulo 64, versículo 6. Ok? Então, o Evangelho ele defende a justificação forense, a diferenciação entre justiça e regeneração e defende a justiça imputada. Isto nós encontramos em muitos personagens católicos, tá? Tanto nos pais da igreja, como nos escolásticos, nós encontramos essa verdade nos escritos dessas pessoas que são católicas. Então, quando nós vemos lá esse rapaz dizendo que não, que a gente não encontra protestantes no passado, na verdade nós não encontramos protestantes, mas encontramos pessoas que entenderam a teologia bíblica soteriológica da justificação, da justiça imputada, ok? E encontramos essas verdades em vários teólogos católicos dos séculos passados e da idade medieval, antes da reforma protestante. Então não tem como você se sustentar dizendo que a reforma foi algo novo, né? Inventou uma doutrina ou coisa do gênero. Mesmo Lutero e Calvino fizeram usos de teólogos católicos para sustentar a sua teologia. Tá? O próprio Calvino recorre ao santo católico, né, tão assim amado pela Igreja Católica, é o Santo Agostinho. Santo Agostinho é nosso, né? Santo Agostinho é protestante. Ele entendia a justificação pela fé, ok? Então Santo Agostinho, ele só é citado 1708 vezes por John Calvino, tá? Só isso, só. Além de citar os pré-reformadores, assim como os escolásticos católicos, como Bernardo de Claraval e Anselmo de Cantuária, por toda a sua teologia, nós vemos os reformadores citando esses homens católicos que entenderam a justificação pela fé. Cita alguns pais da igreja, assim como Crisóstomos e outros.
Os reformadores, eles estavam plenamente cientes da acusação de inovação na igreja. As pessoas acusavam eles de inovação, de doutrina nova, mas eles provaram que a teologia que eles pregaram não era nova, e sim era retirada de muitos escritos dos teólogos católicos, como Clemente de Roma, Policarpo, Irineu de Lyon, Orígenes, Mário Vitorino, Basílio de Cesareia, Ambrósio, João Crisóstomo, Jerônimo, Agostinho de Hipona, Cirilo de Alexandria, Próspero de Aquinátia, quem mais? Teodório de Ciro, Marcos Eremita, Fugênio de Rusp, né? Então, Juliano de Toledo, Beda, Simeão, o novo teólogo, Anselmo, Bernardo, sendo que temos um imenso testemunho antes da Reforma Protestante de declarações de salvação pela fé e não pelas obras. Veja essa declaração de um grande teólogo católico que viveu do ano 673 até 735, Beda. Ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo pregou que somos justificados pela fé sem obras. Temos algumas declarações de outras pessoas que, olha, eu passaria aqui a tarde toda, a noite toda, falando sobre as declarações desses homens que eram católicos e que entenderam a justificação pela fé. Então, por hora, eu vou apresentar de uma maneira bem rápida, tá? O porquê o Diogo Rafael Moreira ele está equivocado quando diz que não existiam ideias protestantes no passado da Igreja Católica. Eu já mostrei algumas pequenas declarações, mas nós vamos continuar a provar o contrário, né? Veja bem, não houve uma invenção com a Reforma Protestante de uma interpretação nova da Bíblia. Homens do passado, como eu já citei por nome aqui, se você for fazer uma investigação, você vai perceber de que eles entenderam a salvação pela fé, tá bom? Então, Gregório, por exemplo, o Grande, escreveu o seguinte: assim sendo, nosso justo advogado nos defende como justos no julgamento, porque sabemos que somos injustos, e assim nos declaramos. Não vamos, contudo, confiar em nossas lágrimas ou em nossas obras, mas no fato de que temos um defensor. Observe que Gregório ele não está sozinho nesse tipo de interpretação de salvação pela fé e não por obras, né? Bernardo de Claraval afirma que quaisquer acusações feitas contra os cristãos por causa da justiça de Cristo não têm fundamento. Ele disse o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque toda justiça para mim é suficiente somente ele ter propiciado contra quem eu apenas tenho pecado. Tudo o que ele decretou não imputar a mim é como se jamais tivesse ocorrido. A libertação de todo o pecado é a justiça de Deus. A pura indulgência, perdão de Deus, é a justiça do homem. Então nós percebemos aqui declarações bem protestantes, né? Um exemplo também seria Anselmo de Cantuária, que viveu do ano de 1033 até 1109. Né? Ele viveu uma geração antes de Bernardo, tá? E ele expôs a salvação em termos forenses através de sua teoria da satisfação da expiação. Anselmo tem uma soteriologia, né, dominada pelo entendimento da justiça como retidão moral e estabelece um marco decisivo na discussão medieval da justiça de Deus. Anselmo de Cantuária e Bernardo de Claraval estavam em consonância com a Reforma Protestante e foram inúmeros teólogos também católicos que estavam nesta linha de pensamento da Reforma Protestante, ok? Então, fica provado, não de uma maneira exaustiva, eu trouxe aqui, evidentemente,
porque senão o vídeo teria que ser muitas séries, né? Mas verificamos que Diogo Rafael Moreira, né, este católico que fez esse vídeo, ele está mais uma vez equivocado quando diz que nós, protestantes, temos que colher dos hereges para substanciar a nossa igreja, tá? Então isso não tem fundamento nenhum, como eu já mostrei brevemente para vocês aqui. Em alguns minutos do vídeo dele, ele diz que os protestantes vão passando essas crenças e descrenças do protestantismo, mas as crenças são de próprios teólogos católicos que estamos apresentando nesse singelo estudo aqui, né? Então Diogo Rafael Moreira diz que o Brasil está cheio dessas seitas protestantes, e ele chega até a citar as Testemunhas de Jeová como uma seita protestante. Mas, se ele perceber aqui no meu canal e em vários canais de evangélicos e protestantes, de que nós combatemos as Testemunhas de Jeová, porque ela não é uma seita protestante, tá? Ela nega a Trindade, nega doutrinas fundamentais, tá? E ela não tem nada a ver com protestantismo. Então ele está bem desinformado o que é uma Testemunha de Jeová e o que é uma fé evangélica. Ele está bem desinformado, ele precisa se informar muito mais para depois fazer os vídeos dele, tá bom? Agora veja, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, tá? E começamos a recorrer a ela, nós percebemos que Jesus Cristo, o Senhor, ele disse em Mateus capítulo 16, versículo 18: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, quando nós encontramos nos pais da igreja, quando nós encontramos nos antigos teólogos católicos, quando nós encontramos nos teólogos medievais, quando nós encontramos nos teólogos escolásticos católicos declarações que estão em consonância com a reforma protestante, é porque sempre existiu a Igreja de Jesus, sempre houveram pessoas dentro da instituição católica que eram a Igreja invisível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas pessoas entenderam o que é salvação pela fé e não salvação pelas obras. Bem, no próximo vídeo continuaremos a explorar, né, as declarações feitas aí por Diogo Rafael Moreira através do seu vídeo, onde ele chama ali os protestantes da peste, né, que invade o Brasil, né, uma peste terrível, segundo ele pior do que o coronavírus, né? Mas ele vai ver que realmente a peste protestante não é uma peste protestante. Na verdade, é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela está distribuída nas várias denominações que existem, né? Nós temos aí os batistas, temos aí os presbiterianos, temos várias denominações sérias, comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Se ele vê só o mundo das seitas, é um problema dele. Se você liga a televisão hoje, você só vai ver seita de fato. Seita evangélica, né? Que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus. Mas existe pessoas sérias e sempre existiu, porque a Igreja de Jesus Cristo, ela prevalece. Deixe seus comentários, você que é católico, você que é protestante, você que quer se inscrever neste canal, seja bem-vindo. Se você gostou, gosta dos estudos daqui, seja bem-vindo. Deixe seus likes e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.